Let's be honest here. Take off the hair. Take off the hair. If I'm being silent, good boy. Bom, uma coisa bem comum na internet são as famosas trends, que normalmente são coisas bobinhas, como uma dancinha ou uma coisa inofensiva, mas recentemente começou a circular por toda a comunidade de Roblox um termo chamado retroslop. Eu imagino que esse termo seja uma coisa bem recente, porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes, então a maioria de vocês provavelmente também não deve fazer ideia do que é. Mas esse termo, ele se espalhou tanto que acabou chegando no Reddit, no Twitter e também no TikTok, causando problema aonde não tem. E contextualizando bem rápido aqui pra vocês, o termo retroslop é muito usado pra se referir a jogos e avatares que têm uma estética inspirada na era mais antiga do Roblox, do ano 2006 a 2012 mais ou menos, onde eram muito usados esses bloquinhos chamados de studs. Que se você joga Roblox, você provavelmente já viu esses bloquinhos em algum mapa por aí. Ou seja, qualquer pessoa que diga que tá fazendo uma coisa retrô ou tente dar aquele sentimento de nostalgia nas pessoas, usando itens antigos do Roblox e misturando com itens que são mais novos e vêm sendo lançados recentemente, a pessoa já acaba sendo taxada de retroslop. E como esse termo não se refere a apenas avatares do Roblox, tem muitos jogos recentes aí que estão bem famosos, como por exemplo o Grow a Garden. Não faz tanto tempo que o jogo começou a fazer sucesso e ele já conseguiu bater o recorde mundial de jogadores online ao mesmo tempo. Então eu acredito que pelo menos 90% de vocês já deve ter ouvido falar ou jogado o jogo. Mas assim, o Grow a Garden, ele vem sendo um dos principais jogos do Roblox que vem sendo chamados de retroslop, porque as pessoas dizem que ele tenta parecer retrô, mas que ele não segue a lógica estética clean e simétrica dos mapas que tinham antigamente. Falam que o jogo tem blocos mal posicionados, que tem proporções estranhas e não são tão simétricos assim. Porque, por exemplo, os pets. Na primeira vez que eu entrei no Grow a Garden, eu já percebi de cara que os pets não tinham uma textura simétrica, era mais pra um lado do que pro outro. Isso é uma coisa um pouco estranha. E eu também não pude deixar de notar que muita gente tava falando lá no Twitter que os criadores de Grow a Garden tentaram replicar a estética antiga do Roblox pra justamente trazer jogadores antigos pra dentro desse novo jogo. Foi uma ideia bem audaciosa, né? A gente não pode negar, mas acabou não dando muito certo, justamente porque os jogadores antigos não gostaram muito disso e ficaram um pouco revoltados com a situação. A construção em studs em Grow a Garden é tão ruim que ficaria melhor se deixassem tudo liso. Pode ser um dos primeiros jogos que as pessoas chamam de retroslop, mas que na verdade é retroslop. E a gente até consegue achar pessoas falando que se os criadores do Grow a Garden quisessem fazer um jogo no estilo antigo do Roblox, eles deveriam parar de usar studs pra absolutamente tudo. O que não deixa de ser verdade, porque jogando o jogo, eu percebi que nem a coitada da placa se salvou disso. Parece que eles simplesmente foram tacando studs em tudo e nem pensaram direito no que seria melhor pro jogo. Eu sinto que retroslop até algum ponto é real, mas as pessoas perderam o significado disso em 2 semanas. Retroslop, pra mim, são jogos como Grow a Garden, que não fazem nenhum esforço pra fazer nada certo e apenas colocam studs em todos os lugares pra obter um clique. Retroslop não são 99% dos avatares. Ou seja, muita gente tá falando que esse monte de studs que eles colocaram no jogo não é uma coisa muito legal. Na verdade, vem sendo uma coisa bem criticada porque acaba passando uma visão meio que preguiçosa dos criadores do jogo, sabe? Mas o Grow a Garden não foi o único que recebeu esse título, porque um dos jogos que também vem sendo chamados de retroslop é o Forsaken, porque além dele ser um jogo que tá bem famoso, é a mesma pegada do Grow a Garden, onde tem studs o mapa inteiro. Então esse termo, ele vem sendo usado para criticar jogos mais novos que tentam copiar o estilo antigo do Roblox, geralmente usando blocos mais simples, texturas básicas ou até mesmo sem nenhuma textura. E é por isso que tem muita gente falando mal de ambos jogos, porque eles tentam parecer retrô, mas colocando studs em absolutamente tudo, eles acabam parecendo jogos mal feitos ou feitos de uma forma muito preguiçosa. E assim, poderia ser uma coisa ok chamar as coisas de retroslop como se fosse, sei lá, uma palavra comum
comum, mas o problema é que retroslop não é só uma palavra qualquer, porque retro, ele se refere a uma coisa mais antiga, né? Nesse caso, é a era mais antiga do Roblox, e slop significa desleixo, o que faz com que muita gente use a palavra como uma forma de ofensa mesmo, seja só pra criticar os jogos ou até mesmo os avatares das pessoas, porque isso acabou virando praticamente uma trend. Você vai em um mapa, acha uma pessoa aleatória e chama ela de retroslop do nada. Aí você vai ver e a pessoa nem tem um avatar que realmente é considerado retroslop. A pessoa só foi lá, falou isso do nada, sendo que nem faz sentido, porque a maioria das pessoas, elas não entendem o que realmente significa isso. E aí, na hora de falar se tal coisa é ou não retroslop, elas acabam cometendo erros e falando o que elas não sabem. E, sinceramente, eu acho isso muito exagerado, sabe por quê? Principalmente nesse nível que acabou chegando, né? Porque tudo bem, você pode até não gostar dos avatares, dos jogos, enfim, é um direito seu e a sua opinião. Mas assim, não é nada legal você do nada começar a xingar a pessoa ou encher o saco dela num jogo só por causa do avatar que ela tá usando, sabe? Fora o pessoal que fica lá no chat de voz do Roblox chamando os outros de retroslop por qualquer motivo que seja. Let's be honest here. Take off the hair. Take off the hair. If I'm being silent, good boy. Good boy. Oh, what did I do? You're being a little fake little retro guy. Am I retro guy? Am I retro? Am I retro guy? Am I retro? Am I retro? Am I retro guy? Am I retro? Am I retro guy? Am I retro? Am I retro? Hi, bro. Take off the hair. You're not cool. Baby girl. E assim, eu sei que muita gente faz isso pra encher o saco, porque, nossa, muito engraçado. Mas eu, particularmente, não consigo achar graça de fazer um negócio desse. Tipo, pra que eu vou perder o meu tempo? Se alguém fizesse uma coisa dessa comigo, eu só ia achar que a pessoa era uma insuportável, porque, cara, não vai mudar nada na vida dela, não vai ajudar em nada, então ela só tá perdendo o tempo dela mesma. Aliás, não é nem de hoje que a comunidade de Roblox tá cheia de juízes, né? Eles querem bater o martelo pra qualquer skin que eles veem. Se for uma skin que eles não gostam, eles já estão falando mal, já estão ali enchendo o saco. E até as pessoas que chamam qualquer avatar de retroslop, sendo que ela não é realmente retroslop. Quando esse termo foi criado, ele tinha todo um sentido, todo um significado por trás, só que de tantas pessoas usarem isso de uma forma errada, acabaram colocando na cabeça das pessoas que, nossa, qualquer avatar que tiver cores de noob ou tiverem vários acessórios coloridos são retroslop, sendo que não, cara, não tem nada a ver com isso, sabe? E, inclusive, tiveram pessoas que chegaram em um nível tão absurdo de maluquice que saem por aí vendo a data de criação da conta de outras pessoas só pra falar que, nossa, você é sim retroslop. A sua conta, ela foi criada em 2022, então você é uma geração Nutelinha. E logo em seguida, a pessoa tenta provar que a conta dela foi criada há muito tempo atrás, lá na era da antiguidade, tipo 2017. Como se fizesse alguma diferença, né? Que muda isso? É mais uma forma que a pessoa tenta achar pra conseguir se gabar de algum jeito, falando que a conta dela é muito antiga e que a pessoa é novata no jogo. Mas isso é uma coisa muito normal, sabe? Tem jogadores mais antigos, jogadores mais novos no Roblox e todo dia chega alguém novo. Inclusive, o que eu lembro de ter sido a minha primeira conta, ela foi criada em 2018. Faz bastante tempo até, só que nem por isso eu saio por aí falando: olha aqui, ó, minha conta é muito mais antiga que a sua. Justamente porque é uma coisa muito idiota, sabe? Chega até a ser engraçado. Até porque, convenhamos, é muito bizarro alguém tentar usar isso pra diminuir uma outra pessoa só porque ela é uma jogadora nova, independente se ela estiver tentando usar um estilo mais antigo ou não. Eu imagino que alguns de vocês também devem jogar Roblox há bastante tempo, só que nem por isso vocês estão aí surtando por uma coisa tão boba e insignificante, porque essa é a verdade, não é uma coisa tão problemática nesse ponto que estão tentando mostrar na internet. De todos esses anos que a plataforma Roblox tá aí de pé e fazendo vários jogos, já tiveram várias outras coisas muito mais problemáticas do que isso. Inclusive, eu já fiz vários vídeos falando dos avatares do Roblox que, assim, de vez em quando aparecem uns negócios absurdos na minha tela que eu nem acredito. E eu tenho até alguns mapas em mente que eu vejo muita coisa, tipo no catálogo Avatar. Era pra ser só um joguinho bobo, né, que você vai lá e faz uma roupinha bonita pra você comprar depois. Só que acabou virando um negócio absurdo, que eu vejo muita criança lá usando umas roupas super sexualizadas, roupas super problemáticas, e às vezes não tem roupa nenhuma, sabe? Isso sim deveria ser uma pauta de tanta reclamação igual estão fazendo com esse termo, que, assim, é uma coisa que nem faz sentido. O que eu quero dizer é que sim, tem coisas muito mais importantes
que as pessoas não estão dando a devida atenção, sabe-se lá por quê. Essa não é a primeira e nem a última vez que alguma coisa assim vai acontecer, porque como essa é uma trend, logo mais vão surgir outras e é uma coisa que nunca vai ter fim. Mas fica a reflexão, né? Realmente vale a pena perder o seu tempo enchendo o saco dos outros só por causa de um avatar, porque você viu no TikTok? Porque é isso que muita gente tá fazendo, né? As pessoas veem no TikTok alguém reclamando dos avatares retro slop, e aí já começa a caça às bruxas, né? Eles vão entrando no jogo, já vão enchendo o saco dos outros, e chega a ser feio o quanto essas pessoas são influenciáveis e seguem os passos um dos outros. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui, e até o próximo vídeo.